Olá pessoal, como vocês estão? Sejam novamente todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu me chamo Dominique e estamos aqui hoje para mais um assunto polêmico, assim como no vídeo anterior. Então já se acomoda aí, se inscreve no canal, clica no joinha que me ajuda muito, comenta bastante o que você achou do vídeo, me segue na rede social que está aparecendo aqui no cantinho, e é isso aí, bora pro vídeo, roda a vinheta. Bem, hoje, antes de começarmos ali, né, a falar sobre o tema específico em si, eu gostaria de trazer para vocês duas autoras, né, dois livros que eu gosto muito e que vão dar uma base para o que nós vamos refletir hoje. Lembrando, é uma reflexão breve, porém que deve sim ser aprofundada, que deve sim ser levada adiante. Uma delas é esse livro aqui, o nome dele é Deus Queer, é da autora Marcela Althaus Hyde. E o trechinho que eu quero ler, gente, é uma frase praticamente. Aqui, ó. Ela diz assim no livro dela: toda vez que refletimos sobre o outro, precisamos pensar também sobre Deus como o outro definitivo, mas também como outro concreto e articulado. As teologias queer refletem sobre estranhos no portão do cristianismo, isto é, pessoas cujas vidas e experiências não se encaixam ou não se encaixariam na teologia. Todavia, a teologia trabalha de forma dialética e refletir sobre vidas queer sempre envolve refletir sobre um Deus queer também. Agora, eu vou trazer outra autora que eu gosto muito também. Eu tô apaixonado, eu descobri recentemente. E daí eu vou relacionar as duas coisas e entramos no tema de hoje. Essa autora aqui, gente, é a Judith Butler. Para quem não conhece, conheçam, ela é maravilhosa, é incrível. E esse livro dela tem o nome Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão de Identidade. E o trechinho que eu quero ler desse livro aqui, né, diz assim: o poder da linguagem de atuar sobre os corpos é tanto causa da opressão sexual como o caminho para ir além dela. A linguagem não funciona de forma mágica nem inexorável. Há uma plasticidade do real em relação à linguagem. A linguagem tem uma ação plástica sobre o real. Ela pressupõe e altera seu poder de ação sobre o real por meio de atos elocutivos que, repetidos, tornam-se práticas consolidadas e, finalmente, instituições. A estrutura simétrica da linguagem, que identifica como masculino o sujeito que representa a fala como universal e que identifica o sexo feminino como particular e interessado, absolutamente não é intrínseca às línguas particulares ou à linguagem ela mesma. Não podemos achar que essas posições assimétricas decorram da natureza dos homens e das mulheres, pois, né, daí ela traz um autor, né, que diz que tal natureza não existe. O que ambos têm a ver? Primeiro eu trago um livro, né, falando que quando olharmos para o nosso próximo, nós temos que ver Deus no outro, né? Quando eu olho para o outro, eu vejo Deus no outro. Eu vejo essa concretude, né? Essa imagem divina, né? E isso envolve o corpo do outro, né? Quando eu olho, digamos, para vocês, ou quando vocês me olham, vocês veem uma imagem, né? E essa imagem ela é representada através de um corpo.
E na segunda, né, leitura que eu fiz aqui da Judith Butler, eu trago a questão da linguagem, que ela não é que a linguagem ela não é um fator que nunca muda, né? Um fator extremo, não tem uma natureza extrema, não tem uma natureza engessada. E é aí que hoje eu quero entrar num tema polêmico, a linguagem neutra. Gente, a linguagem neutra, para quem não sabe, ela é utilizada para as pessoas não binárias, que, né, no caso eu sou uma pessoa não binária, e ao invés de ser ela ou dela, ele ou dele, usa-se bastante daí o elo, delo, né? Palavras que terminam com es também, né, são de gêneros neutros. Estudante, né? Presidente, né? Nós tivemos a nossa presidenta ali para né, a Dilma, para representar essa questão do empoderamento feminino. Gente, eu engasguei comigo mesma. A linguagem neutra, né, nas escolas não estão, né, não ensinam porque não existe isso na gramática. Mas parem e pensem comigo, gente. A linguagem neutra, ela está sim surgindo de fato. Isso é um fato, né? Queiramos ou não, né? Ela está ganhando um espaço a ponto de que um dia, possivelmente, ela seja assim ensinada nas gramáticas. Ela seja assim incluída na gramática da norma, né? Da nossa norma gramatical. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, possivelmente um dia, sabe lá, daqui quantos anos? 2, 5, 10, 15, não sei, né? Não sabemos. Essa gramática, o gênero neutro dentro da gramática seja ensinada nas escolas. Por quê? Porque a sociedade passa por um avanço. A sociedade requer daí novas necessidades. Então, falando aqui do livro da Judith Butler, né, a gente fica na linguagem. Mas o que a linguagem tem a ver com o primeiro livro que eu trouxe, né? Que é ver o Deus no outro, né? Quando eu vejo o outro, eu vejo Deus nesse outro. É justamente a questão do respeito ao próximo, né? A falar, né, de uma linguagem neutra, tratar a pessoa como ela gostaria de ser tratada, tratado ou tratade, né? Isso mostra um respeito, isso mostra a valorização da dignidade do outro de ser, que foi um tema que a gente, né, trabalhou ali e refletiu um pouquinho no vídeo da semana passada. E quando eu olho o outro, eu vejo Deus nesse outro, né? Então, se é uma pessoa queer, eu vejo um Deus queer. Se é uma pessoa, se é um heterossexual, eu vejo o Deus heterossexual. Se é um gay, eu vejo né, o Deus, né, não um Deus gay ali naquela pessoa. Eu sei que isso é bastante polêmico e, por favor, não me condenem por blasfêmia ou por heresia. Não, você é herege, cara, que loucura. Como você é herege? O que eu quero dizer é que, vendo no outro, né, vendo o próximo, o meu próximo, eu vejo Deus em toda a sua concretude. Ou seja, a imagem e a semelhança que o ser humano tem de Deus não é meramente estrita a algos específicos como o corpo, como, né, nossa aparência, enfim, mas sim passa a ser uma metáfora, né? Que a nossa corporeidade, que a maneira que nós nos expressamos, que a maneira que nós nos identificamos, é sim a maneira que tornamos Deus concreto na gente. E é a maneira que nós mostramos Deus para o outro, né? Que é a maneira que as pessoas veem esse Deus em nós. E é isso que o livro da Marcela, né, Altas-Reid fala, né, nesse Deus queer, né? Essa imagem e semelhança, ela passa a ser
como uma metáfora. Nós vemos o Deus concreto no próximo. Olha, gente, é incrível. Quando ela fala, eu quero até repetir para vocês essa frase de tão incrível que é: toda vez que refletimos sobre o outro, precisamos pensar também sobre Deus como outro definitivo. Então, se é uma pessoa transexual, né, uma mulher trans, nós estamos vendo Deus definitivo naquela mulher trans, naquele homem trans, naquela pessoa não binária, né? Nós estamos vendo ali, ó, o outro definitivo, mas também como outro concreto e articulado. Ou seja, justamente essa questão mais metafórica. Não uma questão engessada, uma questão, né, uma questão de um concreto. Pense num cimento, no concreto, quando, né, ele seca, duro, só deixa de ser aquilo se quebrar, né? Não, nós passamos a ver Deus na completude, na pessoa inteira, né, vamos dizer assim, né, nas aspirações dessas pessoas, em como elas se veem, como elas se percebem, como elas se comunicam, né, de todas as suas formas. Nós vemos esse Deus no outro, né? Ó, a teologia queer, né, as teologias queer refletem sobre estranhos no portão do cristianismo, né? Ou seja, essas pessoas que elas fogem, vamos usar essa expressão, de uma normalidade, de uma heteronormalidade, né, em que até então é imposta pela sociedade, né? Quando se fala de gênero e sexo, né, o gênero masculino e feminino, né, sexo, homem e mulher, né? Então o gênero aqui, ele deixa de ser, ele vai muito além dessa questão biológica, né? O sexo vai muito além dessa questão biológica, e o gênero passa a ser uma questão social. Como eu me vejo perante a mim mesmo, perante a sociedade, como eu me mostro na sociedade, como eu me mostro para mim mesmo. Então o gênero, ele vai se tornando cada vez mais gradualmente, né, gradativamente, uma construção social, né, onde eu estou inserido, inserida ou inseride. E aqui ainda fala, né, ó, reflete os trans no portão do cristianismo, isto é, pessoas cujas vidas e experiências não se encaixam, né, naquela teologia, numa teologia engessada, numa teologia que não está aberta ao diálogo, à evolução com essas pessoas, com as pessoas queers, né, com as pessoas trans, com as pessoas não binárias, né, ou com as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, de forma, né, no modo geral. E essa teologia engessada, né, essa teologia concreto, massa de concreto, vamos dizer assim, é a mesma coisa da linguagem, né? A linguagem não é uma massa de concreto, né? A forma de falar, a forma de se escrever, a forma de se expressar, ela é fluida, ela avança, ela caminha junto, né, às demandas da sociedade, né? E a linguagem neutra é uma realidade e que, assim, eu espero de coração que muito em breve seja respeitada, seja levada mais a sério não de uma autoridade, mas sim de uma alteridade, né? Eu acho que é muito importante que nós, teólogos, teólogas, teólogues, e também quem não é da área, né, comentem aí também, mas indiferente das nossas áreas de atuação ou de quem somos, né, na sociedade, ou de quem nós somos para nós mesmos, eu acho muito importante nós lidarmos com essa questão da linguagem neutra, não como uma forma engessada, como uma forma que não, isso não vai acontecer. Querido, querida, querida, deixa eu te avisar, isso já está acontecendo. E quem sabe um dia aí
essa linguagem seja cada vez mais inclusiva, né? Quando eu vejo o outro, eu vejo esse Deus no outro, né? Eu vejo esse Deus inclusivo, né? Esse Deus que acolhe, esse Deus que ama, esse Deus que abraça, esse Deus que atende às necessidades e às demazelas, né, do seu povo, da sua sociedade, né, da sua criação. E assim nos tornamos a imagem e semelhança de Deus, de fato. Mas uma imagem e semelhança de Deus numa noção muito mais ampla, numa visão até, como eu falei, metafórica, né, a ponto de como eu me expresso para mim mesmo, como eu me expresso para as pessoas, como eu me vejo, como eu me percebo para mim mesmo quando eu me toco, né, quando eu me olho no espelho, ou na câmera do celular, né, como eu me mostro para as outras pessoas, seja no meu comportamento, seja nas minhas expressões corporais, nas minhas vestimentas, enfim. Isso sim também reflete no que nós somos da imagem e na semelhança de Deus. Porque quando passamos a ver isso no outro, nós vemos Deus naquela pessoa. É isso, gente. Eu trouxe essa reflexão aqui que é muito importante, é muito válida, né? E sim, ela acaba sendo polêmica porque tem tantas pessoas que são relutantes, que acham que a linguagem não muda, não avança e que só vai ver o Deus no outro se o outro for, né, compactua com a sua individualidade, né? Então acaba sendo um assunto um tanto quanto polêmico também. E é isso, estamos abertos aí às reflexões. Comentem bastante o que vocês acharam, lembrando sempre com muito respeito, uma coisa que eu vou lembrar todos os vídeos: a sua liberdade de expressão acaba quando ela esbarra no seu vizinho. Muito obrigado, eu fico por aqui, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e até semana que vem. Um beijo, tchau, tchau.